Nós temos hoje a grata satisfação de receber mais uma vez a nossa irmã Mayra Rocha, e ela que é, logicamente, também uma das colaboradoras da nossa casa. E hoje, o tema escolhido por ela, eu até ri muito essa semana, porque ela agora também é filósofa, né? Então, ela colocou num assunto que falava sobre as cartas consoladoras, ela colocou, não, o negócio é que a minha missão, a minha tarefa, eu tenho a impressão, dizia ela, que é transformar o luto em luta. E depois ela me levou também a filosofar nessa frase e nessa assertiva que ela nos traz. Porque, do seu jeito simples, desse tempo que a gente está por aqui, realmente ela consegue fazer com que um assunto tão fechado, tão doído, se transforme em algo mais leve e, acima de tudo, munidos de esperança. Então, que ela tenha a inspiração do alto e que possa trazer hoje para a gente, do seu jeito, o assunto do luto à luta, com a palavra nossa irmã Mayra. Boa noite, gente. Hoje ele também está todo engraçadinho, porque hoje ele está usando suspensório, sabe? Ele sempre me surpreende, cada dia ele vem com uma surpresa nova. Tá baixinho? Podia tirar isso aqui? Posso tirar, não? Você acha melhor? Acho que sim. Apaga primeiro, desliga primeiro. Agora melhorou? Melhorou bem, hein? Pois é sempre um desafio fazer palestrar, porque você escolhe um tema e muitas vezes as pessoas esperam outra, ou esperam que você fale muito bem sobre o tema, e nem sempre você é conhecedora, né? E assim, sempre que eu vou palestrar em algum lugar, assim como no CESOM e em outros, as pessoas sempre esperam o mesmo tema, cartas consoladoras. Sempre o mesmo tema, quando não me vinculam ao assunto morte. Falar de Mayra é falar de morte. Esses dias eu estava na rua e encontrei uma pessoa que me perguntou assim: você é a menina que escreve a carta para os mortos? Aí eu falei: eu nunca escrevi uma carta para um morto. Está aí. A única coisa que eu nunca fiz na vida foi escrever uma carta para um morto. Eu escrevo para os vivos, de vivo para vivo. Então, eu sempre quis quebrar esse tabu. As cartas consoladoras, elas não estão para provar a existência da morte. Para mim, a morte é um rito de passagem. A morte, para mim, é quando você deixa o corpo físico, que vai entrar em processo de apodrecimento, e se sobrevém o espírito. Então, a morte é tão somente um rito de passagem para mim. Eu trabalho com os vivos, eu converso com os vivos, eu escrevo dos vivos para os vivos que não estão se encontrando no momento. Então, quando eu entrei aqui na área da palestra, eu não conversei com o seu José Marques e eu não disse para ele o tema que eu iria palestrar hoje, porque eu sou assim, eu sou a mais desorganizada das colaboradoras de qualquer casa. Eu sou a que chega em cima, a que dá trabalho com horário, sou eu. E dificilmente vai deixar de ser assim. Então, eu não dei o tema para ele, então ele não colocou, ele colocou cartas consoladoras, porque é o que eu sempre faço. Mas hoje o tema que eu quero falar com vocês é um tema tão doce, tão gostoso e tão fenomenal como as cartas consoladoras. O tema é transformar luto em luta. Para iniciar minha palestra, para expor ela, eu vou começar com um salmo que, para mim, significa tudo isso que eu vou falar hoje. É o Salmo 139. Ele diz: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde me irei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, Tu aí estás.
Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como um dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste os meus rins, entreceste meu ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas das terras. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando não ainda uma delas havia. Esse é o Salmo 139, ele começa dizendo: Senhor, eu sei que tu me sondas. A sonda é um aparelho que vai na profundeza dos mares ou de qualquer área que ela precise descer a fundo para fazer a pesquisa. Então, assim é Deus. Ele vai no profundo dos nossos espíritos. Ele nos conhece desde quando estamos no ventre das nossas mães até o nosso caminhar. Deus tudo sabe. Deus é onipresente, onipotente e onisciente. É Ele que define o nosso andar. Mas Ele também não arromba portas. Deus não arromba portas, Ele só entra se convidado a entrar. E é isso que esse salmo tenta dizer. Então, quando escolhi esse salmo, é quantas as mães, quantos os maridos, esposas e pais que perdem seus entes, perdem seus filhos, seus maridos, seus entes queridos no todo, e vêm me procurar e diz assim: eu não suporto isso, eu não vou conseguir viver. Por que Deus fez isso? A pergunta mais clássica de quem está em luto, porque luto é o período de sofrimento que o ser humano entra quando acontece algo muito ruim, muito triste em sua vida. Algo que ele discorda, algo que para ele é o fim. Então, é a primeira pergunta: por que Deus fez isso? Ou uma das primeiras. Deus não fez. Deus, Ele nos deu livre-arbítrio. E muitas das mortes que ocorrem, por exemplo, as violentas, ninguém nasce, ninguém vem reencarnar a fim de matar alguém. Ele não é um instrumento para um assassinato. Deus deu livre-arbítrio. E nós utilizamos esse livre-arbítrio da forma que nós queremos. E muitas vezes não são utilizados para o bem. Então, eu sempre procuro consolar as pessoas dizendo: olha, o Deus não é o Deus da morte, é o Deus da vida. Deus, Ele lá não está dizendo que Deus tem amor. A Bíblia em João diz o seguinte: Deus é amor, Ele é o amor. Ele não é amoroso, Ele não tem amor, Ele é o amor. Então, Deus não prepara nada de ruim para a gente. Ah, eu reencarnei, e aí... Não. Isso tudo foi preparado por nós mesmos, em outras encarnações, em outras vidas, ou por nós mesmos aqui, enquanto essa encarnação. Na igreja que eu costumava congregar, nós conversávamos muito sobre isso. Conversávamos sobre as provas, as tribulações que a gente tinha que passar durante esse período aqui. E, por incrível que pareça, apesar de ser uma igreja evangélica, congrega dos mesmos entendimentos do Espiritismo. Só que eles não sabem, né? Porque um não estuda a doutrina do outro. Então, ele dizia assim: olha, eu estou passando por uma tribulação, eu estou sendo provada, na palavra deles, eu estou sendo provada. Nós, espíritas, também estamos sendo provados. Muitas das nossas provas aqui. Pode ser que um ou outro, principalmente doutor da lei, vá discordar comigo, e é normal. Mas nós estamos sendo provados na nossa fé, no nosso amor a Deus, no nosso desapego às coisas que nós não possuímos. Nada é nosso, tudo é do Pai. E todos nós sabemos disso, mas nós só queremos dar a Deus o que é bom. Quando a gente diz assim: olha, eu estudei muito para um concurso e eu passei no concurso, graças a Deus. Meu filho incorreu numa doença e desencarnou, graças. A gente não dá graças a Deus. Não dá graças a Deus por ter passado o processo da doença. Não dá graças a Deus porque Ele foi o nosso filho, porque Deus teve a misericórdia de colocar Ele no nosso caminho. Ele poderia ter sido filho de qualquer um, mas foi meu filho. Eu tive esse prazer, eu tive essa missão,
eu tive essa prova junto com ele para o meu crescimento e para o crescimento dele. Mas nós jamais damos graças a Deus quando isso acontece. Então, o que eu quero demonstrar com as cartas consoladoras, passei essa semana toda tentando achar um modo de explicar para as pessoas, em qualquer lugar que eu vá, que as cartas elas não trazem notícias ruins. Elas trazem notícias boas, notícias que a vida continua. Porque, às vezes, por mais que a gente estude algo, até que a gente tenha absoluta certeza, parece que aquilo ali ficou escondido nas nossas entranhas. Então, a carta vem para isso, vem te mostrar que teu filho, teu pai, tua mãe, tua sogra, qualquer ente querido, teu amigo, está ali presente diante de ti. E olha que coisa bonita. Um filho, quando ele vem e é nos dado, para que a gente ame, para que a gente proteja, para que a gente cuide, quando ele se vai, ele leva um pedaço de nós. Não é anormal você olhar para um filho e dizer o quê? Nossa, ele tem todos os jeitos da mãe. Ele tem todos os jeitos do pai. Ou então, ao contrário, nossa, minha mãe se foi e eu me tornei a minha mãe, porque eu tenho tudo que ela foi. Porque é justamente isso. Cada um que colabora para a nossa vida deixa um pedaço de nós e leva um pedaço. E isso acontece na morte e na vida, nas separações. Eu acho engraçado que a gente sempre fala em luto, e quando a gente fala luto, nós falamos em luto de morte. O luto de quem se foi para sempre, nas nossas palavras, né? Mas nós não falamos no luto de quem teve que entregar um filho à adoção por algum motivo. Cada um tem seus motivos, que não é a gente que tem que julgar. Ninguém fala do luto de um casal que passou 30 anos e se separa, porque isso é um luto. É um luto que dói muitas vezes como a morte, como se ele tivesse ido. Ninguém fala no luto de quando a gente perde um emprego depois de anos e tem que se adequar. Ninguém fala do luto da tristeza, ninguém fala do luto da depressão por N motivos. Eu estava vendo essa semana, o Fantástico fez uma matéria e disse que são mais de 300 milhões de pessoas depressivas no mundo. E só no Brasil são 11 milhões. E a depressão, ela vem carregada de vários motivos. O motivo fisiológico, claro, o motivo espiritual, e entre eles, vários motivos que nós encontramos na nossa fraqueza para colocar isso em foco. A falta do emprego, a separação, a morte do filho, a morte de qualquer ente, a morte do cachorro também, que nós amamos, do animal, porque nós também amamos nossos bichinhos de estimação. E são nossos irmãos. Uma vez questionada a falar sobre os animais, eu pensei, olha, eu nunca falei porque eu achei desnecessário. Porque os animais são nossos irmãos. A lua é nosso irmão, o sol é nosso irmão, a terra é nossa irmã. Então, eu achava que quando eu falava sobre a irmandade, a fraternidade, eu ali também estava incluindo. Então, a depressão vem por esses motivos. Só que nós, enquanto encarnados, temos a tendência a quantificar a dor. A minha dor é maior. Eu enterrei meu filho e a minha dor é maior do que qualquer dor de quem está presente. E, às vezes, não é assim, não tem como se quantificar uma dor. Só quem sofre sabe o tamanho daquela dor na sua vida. Eu sempre dizia assim, Deus, quando eu for esboçar palavras para um público que me escutar, ou na internet, ou em qualquer lugar que seja, me ilumine para que eu use minha vida como testemunho, porque eu não acho nada justo eu expor a vida dos outros, ou qualquer outra história que eu não conheço, mas a minha eu conheço. E essa eu posso falar. Então, na minha jornada, eu fui entregar, no último sábado, as cartas consoladoras, no nosso trabalho, e eu recebi uma carta de um rapaz, de um senhor muito querido, o seu Manuel. Muito querido, estava já com seus 90 e tantos anos, não é? Acho que vocês são parentes, né? Está vendo? A gente não pode nem falar dos outros, porque, né? Pois é, ele tem lá com seus 93 anos, seu Manu é um doce que ficou, ele dizia assim para mim, que a dona Chiquinha, né, ela foi muito antes dele, e ele teve que viver vários anos com luto. Mas ele pegou e pensou, e falou para mim assim, olha, Mayra, quando ela se foi, eu precisava cuidar dos meus filhos, 14, não é coisa pouca, 14 filhos e uma penca de neto que ele tem, né, neto e bisneto. Então ele disse, e eu vi que a minha missão era cuidar da minha família. E eu transformei o meu luto em quê? Em luta.
Eu lutei por eles, eu segurei a mão das meninas, eu segurei a mão dos rapazes, eu mantive viva a memória da minha esposa. Eu honrei a memória da minha esposa. Quando o seu Manu me disse isso, eu disse, de fato, é isso mesmo. É lutar para honrar a memória dos que não estão mais nesse plano. Então, o seu Manu me deu a dica dessa palestra hoje. E ele me deu mais, porque aí eu sempre tinha comigo pensar assim, quando o Daniel vinha com outro mentor, que eu chamo de mentorzão carinhosamente, e mais os outros espíritos trabalhadores que escolhiam as cartas que seriam entregues, eu pensava, eu comigo, como Mayra, ser humano que sou, eu pensava o seguinte, por que aquela mãezinha que o filho foi assassinado não recebeu hoje? Mas o seu Manu teve autorização para entregar a carta, e ele já se foi com 93 anos. Então, o nosso julgamento é muito falho. E aí a gente pensa o quê? O seu Manu viveu muito, criou todos os filhos, conheceu os bisnetos. Mas, para minha surpresa, quando eu li a carta do seu Manu, as filhas dele que estavam aqui entraram em verdadeiro pranto, em verdadeiro desespero de quê? De saudade. Então, Mayra, podia quantificar a dor que estava ali? A dor da saudade de quem enterrou um pai? Eu não podia. E é isso que nós fazemos, nós quantificamos as dores. A minha dor é maior, por quê? Porque é minha dor. Eu acabo que eu não vejo a dor do próximo. Eu entreguei cartas aqui de crianças que se foram logo após o nascimento. 0 ano. E eu pensava assim, como será, né? Como será o luto? Qual é a diferença do luto de uma mãe que perdeu no ventre e de uma mãe que criou? Não é nenhuma. Cada um tem sua dor da forma diferente. Julgar a dor é muito complicado. E aí eu pensei essa semana comigo, rezando, orando, clamando. Eu tenho muita dificuldade em usar termos nas palestras, porque depois as pessoas dizem, olha, a gente não reza, a gente ora, a gente tem sempre isso. Então, fazendo minha prece a Deus, conversando com Deus, eu fui avaliar algumas cartas que eu já havia entregado. Qual é a função da carta? É falar para a família assim, levanta e luta, porque a única maneira de você honrar a memória de quem passou na sua vida e deixou a contribuição é lutar. Mayra, eu não tenho força, eu sei. A princípio, a força não vem mesmo. E aí, muitos vão julgar. Você tem que desapegar do seu filho, deixar ele seguir. Desapega da sua esposa, deixa ela seguir. Desapega. Isso tudo é muito bonito aonde? Na teoria. Ninguém que sofreu uma perda pode ensinar a alguém que está nesse período. Ninguém. E eu pensava, como eu vou subir naquela mesa, muitas vezes, e dizer para as mãezinhas, lutem. Para as esposas, lutem. Se eu não perdi um marido. Eu já perdi filhos, 2. Mas marido eu não perdi. Eu perdi filhos ainda enquanto gravidez. Então, eu só sei a dor desse período. E aí eu falava, como é que eu vou dizer para elas? E aí Daniel me dizia, quando não tiver o que dizer, não diga nada, abrace. Abrace e diga, eu estou aqui. Às vezes é só isso que precisa. Porque nós não podemos dizer para uma mãe, para um marido, para qualquer pessoa, eu entendo a sua dor. Você passou? Não. Se você não passou, você não pode entender. E aí você não pode pegar a letra de doutrina, qualquer ela que seja pura, e colocar ali na frente dela e dizer, segue, deixa teu filho partir. Isso pode ser ensinado, sim, num outro momento. Naquele momento, o que ela quer é um abraço. É dizer assim, eu não estou suportando a dor, mas eu estou precisando de ajuda. É ajuda. Olha, eu não estou suportando a dor, mas eu tenho 3 filhos. Aí a pessoa diz, olha, você tem 3 filhos. Siga. Você acha que ela não quer seguir? Ela quer. Mas aquele momento de dor é tão tamanho que ela não consegue. E o que ela precisa é de ajuda, é de compreensão. Então, quando eu digo transformar o luto em luta, é fazer como a mãe do Neneco, que é um dos casos que eu entreguei aqui também. Neneco escreveu uma carta sobre perdão. E na carta dele, ele dizia assim, eu assisti o julgamento. E eu vi quando a minha mãe passou mal. Exatamente assim. Mas a mãe do Neneco se entregou?
Ela não se entregou. Ela foi lutar pela justiça que ela queria e que era necessária ser feita, a justiça. E foi lutar pela memória do Neneco. E hoje ela vem sempre, não sei se ela está aqui hoje. Ah, está lá, dona Valéria. Mas ela vem sempre e me diz, Mayra, eu quero ajudar, Mayra. Desde o primeiro dia que eu a encontrei aqui, foi assim. Ela passou o período que ela tinha que passar. O filho dela foi assassinado. E hoje ela levanta a bandeira do perdão, porque o filho dela perdoou. E essa mãe carrega a bandeira do perdão. Então ela está lutando. Pegou o luto, transformou em luta, porque mãezinhas, paizinhos, maridos, esposas, vamos pegar o luto e transformar em verbo. Vamos deixar o substantivo de lado, vamos transformar em verbo. Vamos lutar. E está todo mundo junto nisso com vocês não estão sozinhos. Quando eu pensei, por que eu seria capacitada, Daniel, para falar em transformar luto em luta? E ele me disse, o que é que você faz? Quando você sobe todos os sábados, quando você vai em outras casas durante a semana, para fazer a carta consoladora, para entregar todo o processo, você faz o quê? Você está transformando o luto das pessoas em luta. E o seu também. A minha vida foi cheia de lutos, igual a de vocês, igual a de qualquer um que está aqui. Luto de morte, luto de decepção, o luto do fracasso, que muitas vezes nos acompanha. Eu também fui assim, por ser humana. Eu não sou a mais capacitada para estar aqui falando. Nessa casa tem inúmeros palestrantes formidáveis e eu não chego perto de nenhum. Mas eu sou a humana que posso falar para vocês como humana. Porque eu pensava, olha, se Deus quisesse colocar um santo para falar, ele colocava pessoas como Jesus aqui. E aí a gente sentada aí debaixo dizia, eu nunca vou chegar nisso aí, eu não vou conseguir, não adianta nada. Então ele diz assim, eu vou pegar os fracos e colocar para ensinar para os outros com a história de vida deles. Cada mãe que enterra um filho por assassinato dá uma prova de luta, dá uma prova de fortaleza. Cada mãe que entrega seu filho a uma doença, porque o hospital não tinha vaga de UTI. E foi assim com o seu Manu. Seu Manu também não teve a vaga da UTI. Pelo que eu não coloquei na carta, mas ele me falou. Cada família que perde um ente querido porque alguém bêbado resolveu dirigir. Aí Deus colocou esse alguém bêbado para dirigir, para poder fazer um papel de desencarne. Não, foi o livre-arbítrio. Porque nós todos temos o senso do que é bom e do que é ruim dentro de nós, sem precisarmos de religião. Mas então, aquela mãezinha que perdeu o filho para a bebida, que perdeu o filho para a droga, que perdeu o filho para o suicídio, aquela mãezinha não se entrega. Não se entrega. Muitas mães passam um período de luto de 6 anos, de 5 anos. Por quê? Porque não é uma fórmula, não se pode ensinar o quanto você deve reagir, o quanto você deve se resguardar. Para você curar a perda do ente querido, isso é um exercício diário. Assim como é o exercício do perdão, assim como é o exercício do amor, assim como é o exercício da caridade. Mas eu, junto com os mentores, achei uma fórmula que para mim funcionou e para muitas mães e para muitos pais e para muitos entes queridos funcionou. Tem muita mãe que perdeu o filhinho e tem muito filho que perdeu a mãe, que está aí na rua, nos orfanatos. Tem filhos que estão na rua, viraram pedintes por circunstâncias da vida. Tem mães que foram internadas. Tem mães que estão em casas solitárias. Então, assim, nós somos filhos, nós somos mães, nós somos maridos e esposas que podemos ajudar outros. Porque os nossos já não estão mais aqui em matéria para que seja ajudado. Mas nós podemos ajudar outros que estão pedindo ajuda aí fora. Às vezes a sua vizinha está mergulhada numa depressão e você não vê. E talvez se você visse a sua vizinha em depressão, você ia dizer, opa, eu vou me juntar a ela nem que seja na dor. E aí aquela dor vai se transformar em trabalho. E o trabalho cura, a arte cura, a dança cura, a igreja cura, o centro espírita cura, o esporte cura. Então é isso que eu proponho quando eu venho fazer as cartas consoladoras, e é essa minha proposta sempre que eu for palestrar. E mesmo que eu saia do tema, e mesmo que o tema não seja esse, eu vou estar sempre pedindo, o luto vai ser verbo. Vamos transformar o luto em verbo. Essa é a minha missão. Porque eu nunca falei com um morto.
Então, quando vocês choram com aquela saudade, e eu brinco em algum momento na carta, eu não estou brincando com a dor de vocês, não. Eu estou dizendo, olha, ele está vivo. Eu fiz cartas aqui que eu pensava assim, esse menino está mais vivo do que eu. Porque às vezes eu estou tão cansada ali que eu penso, ele está mais vivo do que eu, está com mais força, mais energia do que eu até. E eu vejo a mãezinha chorando. O que os entes de vocês precisam é que vocês honrem a memória. Honrem a memória com amor, com caridade, com perdão, com trabalho, com esse processo diário de levantar todos os dias e dizer assim, eu caí ontem, mas hoje eu vou levantar. O meu dia é uma página em branco. Deus, quando falava no Velho Testamento, ele dizia assim, ainda que tu não me conheças, eu te cingirei. Cingir é cercar em volta, é estar ali perto. Ele diz, ainda que tu não me aceite, eu estou ali perto de você. E você acha que esse Deus misericordioso que diz, por mais que você nem em mim acredite, eu vou estar junto com você. Ele não é misericordioso o suficiente para tirar um filho, para tirar um marido, qualquer ente, e para sempre, e você nunca mais terá notícia, e você nunca mais vai ter ele perto de você? Negativo. Os entes estão mais próximos de nós. Nós vamos transformando a saudade, aquela saudade dolorida em amor, e de repente nós estamos já pensando o seguinte, olha, eu tive a sorte de ela ser minha esposa. Ela passou por aqui e foi a minha esposa. Esse aí é o bem? Ah, o bem da Thaís. Escrevi para a Thaís, que é a esposa do Fabrício, e nunca vou esquecer dela também. Ela foi mãe do dela, mãe do que não era dela, e tinha o mesmo amor. E quando, da carta dele que eu escrevi, ela dizia assim, o problema é que eu os deixei. Ela já não estava preocupada mais com o processo de morte dela, ela não estava mais preocupada com nenhum bem material, ela dizia, eu deixei meus filhos e meu marido. Mas dizia assim, foi o melhor marido que alguém podia ter. Eu vivi a melhor vida que alguém podia ter. Thaís não tinha problema? Tinha, assim como nós. Mas ela percebeu que aquela vida dela era a melhor. E é isso que eu proponho também. Vamos perceber isso enquanto estamos aqui também. Vamos perdoar enquanto nós estamos aqui, para a gente não requerer o perdão depois. Muitas vezes a revolta, quando ela vai, porque quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Todas nós somos assim. Nasce a mãe, nasce a culpa. O menino está lá com 3 meses, caiu. Ai, foi culpa minha, é culpa minha. O menino se assou porque você demorou 5 minutos para não trocar a fralda. É culpa minha, eu estou tão culpada. E assim é. O rapaz desencarna por qualquer problema. O que é que você acha que a mãezinha pensa? Eu podia ter feito alguma coisa. Não, tudo é determinado por Deus. O momento da morte, nós aprendemos isso como espíritas também que somos, o momento da morte é determinado. O momento da partida é determinado, muitas vezes. Então, na verdade, só nós seres humanos que nós procuramos sempre uma desculpa para nos aliviar ou mais. Nós procuramos uma desculpa para nos enterrar cada vez mais. Então, não vamos pensar só no luto da dor. Hoje vamos sair daqui pensando no luto dos problemas. O meu casamento que não está bom. A minha filha que não arrumou emprego. A minha filha que não passou no vestibular ainda. A minha filha que hoje, nem que seja no tom mais sereno, disse, eu não quero mais viver. E aí você tenta explicar para a pessoa, você tem tudo. Também não é assim. Às vezes ela tem tudo, mas ela não enxerga. Por quê? Porque é humano. As mães dos suicidas sofrem muito com isso. E sofrem pela culpa que elas carregam quando elas não têm. E sofre pelo peso de achar que o filho não tem mais nenhuma chance. Porque variadas doutrinas, variadas religiões têm a tendência a colocar isso na cabeça da mãe, na cabeça do pai, na cabeça da família. Eu, como espírita que sou também, mas sou cristã e religiosa no que concerne a todas as religiões, eu acredito que só quem sabe tudo é Deus. É Deus que decide. Não importa se está codificado em qualquer que seja a doutrina, mas Deus pode mudar. Por quê? Porque Deus é Deus. Quem não pode somos nós, mas Deus pode.
Eu recebi uma mãe de um suicida em Franca, foi a primeira vez que eu vi a realidade das coisas. Eu recebi essa mãezinha em Franca. E ela veio muito, muito desesperada, me abraçou muito e chorou. E disse assim: olha, meu filho se suicidou. O padre não fez a missa. Não sei quem não quis rezar. Eu procurei o centro espírita tal e ele disse: leia Memórias de um Suicida. E eu estou em desespero, eu não quero mais viver. Eu quero encontrar com meu filho. E N coisas. E eu disse para ela: só o que eu posso fazer na minha pequenez de conhecimento, porque eu nada sei, é tão somente fazer a consulta pelo seu filho, se você me autorizar. É isso que você busca? É isso. E assim eu fiz como procedimento de qualquer carta. Para minha surpresa, trouxeram o espírito do rapaz, muito tranquilo, o que já me fez ficar muito pasma, e ele me contou a história. Ele realmente tentou o suicídio. Pendurou a corda no teto, botou a corda no pescoço. Na hora que eu pular, deu um infarto fulminante e morreu. Ele não se suicidou. Ele vai ter lá as penas que ele tem que passar, o que ele tem que resgatar, pelo querer, pelos outros atos deles durante a vida. Mas ele não é um suicida direto, ele não se suicidou. E como é que eu posso abrir um código, abrir a Bíblia, abrir uma lei e dizer assim: seu filho está condenado, passando por isso, por aquilo? Eu não posso, porque só quem sabe tudo é quem? Deus. Não tem nada de bom para dizer para o seu irmão, não tem nada para consolar, não tem a mão para dar, para ajudar, só o abraço. Porque conhecimento demais, aquele conhecimento que machuca, que leva as pessoas para baixo, que torna você soberba e que faz de você um Deus, não ajuda ninguém, nem a você. Pelo contrário, ensina o trabalho. Vá trabalhar você também. Porque Chico Xavier já dizia: quando nós não sentimos a dor do outro, estamos mais doentes do que o próximo. Então eu levo para mim isso. Eu levo para mim que tudo quem pode é Deus, quem decide é Deus. Abaixo de Deus, todo o resto. Todos os outros espíritos, todas as doutrinas, todas as religiões. Porque a religião também está aqui para isso. Para levantar pessoas. Ela não é motivo de discórdia, ela não é motivo de separação, ela é motivo de junção. É mãos dadas. É mão dada no luto, é mão dada na riqueza, é mão dada na alegria e é mão dada na tristeza. Não pense você que não ajudar o seu irmão, mas ajudar os que estão em casa, e se ajudar vai te levar a lugar nenhum. É evolução. A dor do que está do lado também é sua. Esses 11 milhões de pessoas que estão em casa depressivo é problema nosso também. Nosso enquanto religião, nosso enquanto ser humano, nosso enquanto profissional. Somos nós que muitas vezes colocamos o dedinho lá para isso. Porque a vez que você julga alguém, às vezes o julgamento mais desnecessário que seja, mínimo que seja, você não sabe o que se passa no íntimo daquela pessoa. Você ajudou aquela pessoa a entrar num buraco que vai demorar a sair, se sair. Então pense nisso quando você for julgar. Pense nisso quando você for fazer fofoca. Pense nisso quando você for magoar de alguma forma. Pense nisso quando você exaltar a voz. E pense nisso quando você for aconselhar alguém que perdeu um ente querido também. A função de cada um de nós é igual à função da carta consoladora. É consolar, é mostrar um caminho. Quem já sabe o caminho, por favor, mostre, não guarde para si. E quem está em casa, quem está aqui hoje precisando de ajuda, grite. Não guarde isso para você. Tem muita gente que quer ajudar. Tem muitos de nós que estamos aqui para isso. Eu mesmo, se você está precisando de ajuda, se você quer um jeito de honrar o seu filho, sua esposa, seu marido, qualquer ente, seu pai, sua mãe, seu primo, seu amigo que desencarnou, me procure. Eu tenho 9 projetos precisando de ajuda, precisando de trabalhador. E trabalhe em nome deles e honre a memória deles. Para que seu filho esteja lá e diga: essa daí é a minha mãe. Foi essa daí que me criou. Foi essa daí que me deu força. Se hoje eu estou nesse estado que eu estou hoje aqui, evoluindo, mesmo errado, foi porque minha mãe me ensinou assim, que quando eu cair eu vou levantar.
E nós também temos que ensinarmos isso uns aos outros e a nós mesmos. O auto-perdão, o chamamento ao trabalho, de caridade, seja ela mediúnica ou não. Eu falo muito no trabalho material porque eu sou uma serva inútil no trabalho mediúnico. Eu nada sei, me sinto incapaz de ensinar qualquer doutrina a alguém. Eu só posso ensinar com o meu trabalho, com o meu testemunho. Das muitas críticas, eu às vezes falo em crítica, mas eu sou muito abençoada, eu quase não as recebo sobre as cartas, quase nenhum julgamento, um ou outro é muito entendível que a pessoa esteja sofrendo e queira. Mas quando eu recebo a crítica, eu vou pensar, se é verdadeiro, eu preciso mudar. Isso é fato, por mais que me doa. Eu vou receber inerte? Não, porque eu sou humana. Essa médium que vos fala é humana, que teve passado, que errou com muita gente, que às vezes não soube pedir perdão, que às vezes não soube dar o perdão. Mas um dia eu acordei para a vida e pensei, eu estou fazendo o que aqui? Eu não quero passar desapercebida. Eu quero passar por isso aqui fazendo o melhor que eu pude. E é isso que eu me propus a mudar, a evoluir. Será que eu vou conseguir? Eu acho que sim, eu peço a Deus que sim. Mas é isso que eu passo o humano tentando evolução, porque é isso aí que somos. O endesalmento é só de Deus mesmo, é Deus. Mas Deus é aquele que não te abandona. Às vezes a tua família vai te abandonar, fato. Teus amigos vão te abandonar. A tua casa espírita, a tua igreja, por algum momento não vai poder te atender. Os espíritos, muitas vezes, também não vão poder te atender e, de alguma forma, te abandonam no seu entender. Mas quem é que nunca vai te abandonar? Deus. Deus não te abandona jamais. Jamais Deus te abandona. Nem nos momentos bons, nem nos momentos ruins. Então, se segure nele para sair de qualquer poço que você esteja hoje. Pegue seu luto, transforme em honra para os seus entes queridos. Pegue seu luto e fala assim, cara, aqui eu preciso sair e lutar. Porque eu não posso ficar mais sem emprego, porque eu tenho que sair daqui, porque eu quero um objetivo. Então, é isso que eu vim hoje dizer para as pessoas que vão me assistir na internet e para as que vieram aqui hoje. Lutem da forma que vocês acharem, lutem da forma que vocês conseguirem, lute um pouco de cada vez, acorde um dia de cada vez, eu vou lutar isso aqui hoje, e eu vou aumentar essa luta. Hoje eu vou ali, eu vou numa igreja, eu vou numa casa espírita, hoje eu vou assistir uma palestra, eu vou lutar por mim, lutar por quem já não está aqui, lutar por quem já está aqui. Lutemos um pelos outros. Deus seja louvado.